sobre o milagre da filha de Jairo. O milagre da filha de Jairo. Abra comigo em Lucas capítulo 8, versículo de número 40. Lucas 8. Essa história, ela me chama a atenção há muito tempo, porque é um relato que fala de dois milagres. E um milagre se intromete no outro. Um homem está esperando o milagre e de repente chega uma mulher dizendo: não, minha vez vem primeiro. E entra no milagre da filha de Jairo. E quando o milagre dela acontece, a má notícia para Jairo vem: sua filha já morreu. Você já sabe dessa história, como funciona. Mas eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo. Lucas 8,40 diz assim: aconteceu que ao voltar Jesus, diga bem forte, ao voltar Jesus. Você vai entender isso no final. Voltar de onde e voltar por quê? Ao voltar Jesus, foi recebido pela multidão, pois todos o esperavam. Olha a postura daquela multidão, todos o esperavam. Então veio um homem chamado Jairo, que era dirigente ou chefe, em algumas versões está escrito príncipe, aí está nessa versão, tá certo? Príncipe da sinagoga. Ele era chefe da sinagoga e, lançando-se aos pés de Jesus, vai captando a postura desse homem. Quando ele encontra Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e implora, suplica que fosse a sua casa. Por quê? Porque a sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Ela estava doente, ela estava passando por um problema de enfermidade, que todos ali já entendiam que ela morreria. Enquanto Jesus caminhava a caminho, a multidão o apertava. E aqui entra um parêntese, do versículo 42, aí começa o versículo 43 até o versículo 48, eu não vou ler hoje, porque não é o milagre que eu quero falar hoje. Mas eu preciso citar, porque é o milagre daquela mulher que tinha 12 anos, com um fluxo sanguíneo, que não se curava, que já tinha gasto seu dinheiro com os médicos e nada conseguia para si mesma. Então ela disse: olha, se eu ao menos tocar a orla do seu manto, eu ficarei curada. E aquela mulher, espremida pela multidão, ela deu um jeito, se esforçou, e quando ela tocou no manto de Jesus, instantaneamente a hemorragia cessou, e aquela mulher foi curada. E Jesus para tudo e diz: opa, alguém me tocou. E todos falavam: ora, tem uma multidão te apertando, como o Senhor diz, alguém me tocou? É lógico que alguém te tocou. Jesus disse: não é esse toque normal e natural. Estamos falando do toque da fé. E esse toque é diferente, porque o toque da fé consegue extrair poder de Jesus. Já o toque natural, apesar de tocar em Jesus, não extrai poder algum de Jesus. Então existem duas formas de nós buscarmos o milagre. Um com a postura natural, com o toque natural. O segundo toque é um toque de fé. É um toque que, mesmo sem Jesus ter combinado com aquela pessoa, aquele toque de fé era como se fosse um recipiente que pudesse ir num rio e pegar o que era necessário para sua saciedade. E aquela mulher extrai poder de Jesus. Então aquela mulher é curada e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Então continua a narração da história da filha de Jairo, versículo 49. Diz assim, enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo. Esse alguém, eu não quero ouvir dele nunca mais. Eu não quero saber desse alguém na minha vida. O que esse alguém está chegando e falando? O dirigente da sinagoga disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Isso é coisa de se dizer para um pai que está buscando a cura para uma filha. Sua filha morreu, sem sensibilidade alguma. E fala: não incomodes o mestre. Parece que o foco ali era não incomodar Jesus e não a cura daquele homem. No versículo 50, Jairo nem tem como responder nada, porque o próprio Jesus é que toma a palavra e diz: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, Jesus não disse à multidão, Jesus olhou para Jairo e disse: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. No versículo 51 diz: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela.
Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Mas ele a tomou, no versículo 53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-te. Em algumas versões está, talitá cumi, menina, levanta-te. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. E não, ela não morreu de fome. Porque ela mostrava que só vivo pode comer. Então era uma prova irrefutável que aquela menina realmente estava viva. Os pais da criança ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Pai, essa é a tua palavra, que relata o milagre da filha de Jairo, uma menina de 12 anos, com uma vida pela frente, mas que foi interrompida pela morte. Pai, eu quero que nessa noite aconteça a mesma coisa que aconteceu naquela noite, naquele dia, que os milagres aconteçam em nosso meio, porque talvez nós não chegamos aqui, Senhor amado, precisando de uma ressurreição, mas todos precisam de milagre, e o Senhor é o Deus que opera milagres, sinais e maravilhas, e o Senhor não mudou, o Senhor mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nessa noite, abre os céus e libera os milagres sobre a Filadélfia nessa noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, essa história da filha de Jairo fala de milagre. O que você entende sobre milagre? O que é milagre para você? O que é milagre? Se alguém te perguntasse qual a definição de milagre, o que você responderia? Você falaria, não, é algo que Deus faz, não, é a resolução de um problema. Milagre é um acontecimento sobrenatural, sim ou não? Não pode ser algo natural, tem que ser um acontecimento sobrenatural. E por ser sobrenatural, milagre é algo que nós não podemos explicar. Não cabe dentro das leis da física, não cabe dentro das leis da matéria. Milagre é a própria intervenção divina no curso normal das coisas. Isso é milagre. O que é milagre? É quando Deus intervém no curso natural e normal da vida. E é normal nessa vida que nós estamos morrer, adoecer, passar por choro, tristeza, é normal, é o curso da vida. Mas milagre é quando Deus intervém nesses acontecimentos que são normais. O Deus da Bíblia, o Deus que essa igreja adora, é um Deus de milagres. A própria maneira como Deus cria cada ser humano já é um milagre. Cada nascimento de um ser humano é um milagre. Eu admiro até a forma de uma planta nascer. Uma semente que quando é tocada pela terra e quando é tocada por água, o que starta aquele momento de vida, aquele momento de explosão. Filmaram quando o espermatozoide fecunda o óvulo da mulher. Não sei como eles conseguiram fazer isso, de tão microscópio que é. Mas quando é concebido, o que os cientistas viram é que há uma explosão de luz, como se fosse um flash de uma câmera. Na hora que aquilo acontece, na hora que o milagre da vida acontece, há uma explosão que nós não vemos. Há uma explosão de luz e de vida onde nós não conseguimos enxergar. E a Bíblia diz que isso é um mistério. E graças a Deus pelo avanço da ciência, isso já pôde ser registrado. E é esse elemento milagroso que está dentro de cada um de nós. Todos nós podemos ser um agente de milagres. Todos nós podemos ser usados por Deus. Milagres têm fases. Quando eu estudo a história da cura, da ressurreição da filha de Jairo, é uma das 12 ressurreições da Bíblia. E somente Jesus operou 3 ressurreições. As outras 9 foram homens comuns. Quer dizer, não pode ser chamado de comum um homem desse, na verdade, mas que não era Jesus. Mas Jesus operou 3 ressurreições, e uma delas é a filha de Jairo. E tem essas fases do milagre da filha de Jairo. A primeira fase de um milagre é uma situação desesperadora. Quando o milagre acontece, a primeira fase é uma situação de desespero. É uma situação onde nós chegamos ao fim de nós mesmos. É quando nós chegamos no fundo do poço, sabe, de esperança, e nós entendemos que se Deus não agir, não tem ser humano nenhum que pode agir, pode fazer. A situação desesperadora é quando eu faço uma consulta e não tem cura para aquela enfermidade.
É quando a situação está tão devastadora que ninguém mais que eu conheço consegue resolver o problema. Nenhum dos meus amigos podem resolver, os meus pais não podem resolver, pessoas com dinheiro não podem resolver, pessoas que têm influência na sociedade não podem resolver. Chega situações a acontecerem que realmente a gente olha para um lado e para o outro, e se Deus não fizer, está tudo perdido. Não tem como impedir o curso normal das coisas. Jairo estava passando por uma situação terrível, a filha doente, as pessoas já estavam esperando pelo pior, o funeral já estava organizado. Naquele tempo, naquela cultura, e Jeremias vai falar disso, tinha as choradeiras, era uma equipe de pessoas que trabalhavam em funerárias, nos funerais, na verdade. Essa equipe, e quando a pessoa era muito pobre, ela tinha que contratar pelo menos 2 flautistas e uma choradeira. Era uma mulher que era especialista em chorar. E ela tinha que chorar de verdade. Ela tinha que sofrer de verdade. Mas ela era paga para aquilo dali. Ela era paga para trazer o desespero para dentro daquela casa. Pessoas tocavam, era especialista em tocar melodias fúnebres, melodias de morte, melodias de lamento, de tristeza, para contribuir com o luto daquela família. E aquela casa já estava com o contrato feito. Pessoas perto de Jairo, da sua esposa, já tinham contratado uma equipe, sabe, e estavam a postos para a qualquer momento começarem a tocar. A qualquer momento aquelas flautas tocariam. Eles estavam esperando o pior acontecer. Mas em vez de esperar o pior acontecer, Jairo tomou uma atitude. Em vez de ficar só ouvindo a flauta tocando, em vez de ficar somente ouvindo o choro e prestando respeito por uma filha que morreria, ele não aceitou aquela situação. Jairo chegou numa situação, numa consciência de desespero. Só que Jairo não era qualquer pessoa. Jairo não era uma pessoa comum. A Bíblia diz que ele era príncipe da sinagoga, ou seja, o pastor daquela igreja. Ele era o chefe da sinagoga. Sinagoga, você sabe que é uma missão judaica. Tinha um templo, em várias cidades tinha várias sinagogas, onde os judeus se congregavam todos os sábados e liam a Torá, a lei. Era ali que eles oravam, que eles faziam as rezas, eram ali que eles ouviam a palavra de Deus, eram ali que eles tinham oportunidade para, participar daquele culto, daquela celebração a Deus. Era ali. Só que Jairo era o principal, ele era o chefe. Ele teve uma vida inteira dedicado a Deus. Ele teve uma vida inteira dedicado, ao judaísmo. E como o chefe da sinagoga, subentende-se que ele, como qualquer judeu normal, aos 13 anos já tinha decorado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele era um exímio conhecedor da palavra. Jairo não podia ser qualquer pessoa. Ele tinha sim um relacionamento com Deus. Jairo tinha um conhecimento de Deus. Jairo era um praticante da religião. Mas o que aconteceu foi que, apesar de ser Jairo, apesar de ser o principal da igreja, apesar de todo o conhecimento que ele tinha da lei, nada disso foi suficiente para a situação que ele estava passando. Nada disso foi suficiente. A lei não foi suficiente, a Torá não foi suficiente, a sinagoga não foi suficiente, a religião dele não foi suficiente, nada foi suficiente diante da situação de pré-morte daquela filha. E Jairo, ele teve que fazer muitas coisas. Não pense que foi fácil. Ele teve que enfrentar muitas guerras. Sabe, querido, tinha chegado a um limite, porque a religião dele não envolvia o milagre que ele estava esperando. A vida religiosa dele não abarcava. Por quê, pastor? Porque ali estava no momento de 400 anos de silêncio de Deus. Como assim, pastor? Quando a gente estuda teologia, ou qualquer pessoa que quer estudar a palavra, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre Malaquias 3, último versículo, e Mateus 1, versículo 1, passaram-se 400 anos. Nesses 400 anos não teve profeta ouvindo Deus, não teve visões, não teve nada. E as pessoas chamam isso de silêncio de Deus. E não tinha mais esses milagres que aconteceram no tempo de Isaías, de Elias, não tinha mais nada disso.
Tinha simplesmente o estudo seco da lei, o estudo da letra, e não tinha mais a unção, não tinha a graça, não tinha o poder de Deus, não tinha milagres acontecendo. É por isso que as pessoas estavam, soterradas de leprosos as cidades, soterradas de pessoas endemoniadas, pessoas se manifestavam dentro das sinagogas, as pessoas entravam em desespero. A lepra estava espalhada, nunca tinha visto tanto cego, tanta pessoa passando necessidade, e uma classe religiosa, aristocrata, na elite da sociedade, eles travavam o reino de Deus para si mesmos. É por isso que tiveram tantos embates com Jesus, porque Jesus, ele não veio com a pompa da sociedade, Jesus não veio com a letra da lei, Jesus veio com o poder do Espírito Santo, ele veio com a unção, com a graça. É por isso que quando ele falava, todo mundo escutava, porque ele falava como quem tinha autoridade. Algo novo estava acontecendo em Israel naquele tempo. Deus não estava mais em silêncio, o filho dele tinha nascido nesse mundo, e milagres extraordinários tinham começado a acontecer. Veja que a religião de Jairo falhou com ele naquele momento. Ele não conseguia ver um caminho de cura para a filha dele. Mas sabe o que aconteceu? A primeira fase do milagre é quando nós abrimos mão do nosso orgulho, é quando nós abrimos mão disso e entendemos que estamos em desespero, e de repente nós começamos a buscar a Deus de verdade, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. Tem pessoas buscando e não estão achando. Por quê, pastor? Porque não buscam de todo o coração. A situação de desespero, Deus permite muitas vezes problemas acontecerem, para que a gente chegue nessa situação e comece a buscar Deus de todo o coração. Sabe por que alguns ainda não buscam Deus de verdade? Porque ainda não chegaram na fase que realmente reconhecem que precisam de Deus. Porque estão confortáveis, estão na média. Falava isso para uma amiga essa semana: meu irmão, você está na média, e essa média, esse morno da vida, faz você não entender o quanto você precisa de Deus. É por isso que o bêbado do bar, muitas vezes pode estar mais perto da salvação do que um religioso que vai para a igreja todo domingo. Porque o bêbado do bar, ele pode chegar numa situação de final de si mesmo e reconhecer: eu estou perdido e preciso de salvação. Mas o religioso que frequenta a igreja todo dia, foi ensinado que não precisa aceitar Jesus, foi ensinado que é uma boa pessoa, foi ensinado que eu precisava só praticar boas obras e Deus aceitaria. Esse tipo de gente cria um argumento na cabeça que impede a pessoa de chegar no ponto certo do coração, que é o ponto de desespero, e assumir: eu preciso de Jesus na minha vida. Mas eu não preciso de um jeito religioso, eu preciso ter um relacionamento com Jesus. E a segunda fase do milagre, a primeira é chegar nesse ponto. Eu não sei se você já chegou numa situação de desespero, por um filho, por você mesmo. Não sei se você já chegou no final de si mesmo, para buscar a Deus de verdade, porque foi essa situação que fez a segunda fase do milagre acontecer na vida de Jairo. A primeira é reconhecer a situação de desespero, mas a segunda coisa que Jairo fez, segunda fase do milagre, qual foi, pastor? Jairo buscou Jesus. Jairo fez o quê? Ele buscou Jesus. Pastor, mas isso não é óbvio? Não. Tem muita gente entrando na situação de desespero e vai buscar outra coisa, e não é Jesus. Vai buscar outra ajuda. O milagre é importante, sim ou não, gente? Milagre é importante? Sim, é importante. Mas nós não podemos confundir milagre com resolução de problemas. Como assim, pastor? Não é sinônimo? Não, não é. Milagre é uma coisa, resolução de problema pode ser milagre, mas nem toda resolução de problema é milagre. Eu vou explicar. Jesus dificilmente disse não enquanto ele estava aqui. Mas uma das vezes que eu lembro de Jesus falando não, foi quando os fariseus pediram um sinal para Jesus. Jesus disse: não, o único sinal que vai dar para essa má geração é o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? É quando Jonas vai pregar para a cidade que ia morrer, ia queimar. Nínive estava perdida, e Jonas foi pregar a palavra de Deus para Nínive, e Nínive passou um mês
de jejum. Um mês o rei de Nínive foi para pano de saco, cinza, se humilhando, se arrependendo. Ele apregou o jejum de 3 dias, né, total. Nem os animais podiam comer em Nínive, de tanto, sabe, de tanto arrependimento que aquela cidade teve. E aquela postura de Nínive a salvou. A salvou. E Jesus estava dizendo: nenhum sinal vos dará, a não ser uma pregação sobre salvação. Vocês precisam de arrependimento. E Jesus disse: olha, preguem, os discípulos, preguem, saiam e preguem, e diga-lhes: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Ponto. Mas Jesus disse não. Por quê? Porque os fariseus pediam um sinal, ele não deu sinal. Tem gente que pensa que qualquer ajuda serve, até do diabo. Tem gente que está numa situação tão crítica, tão desesperadora, que ela pensa que é de Deus, mas ela aceita ir na fulana de tal, ela aceita ir nas encruzilhadas, ela aceita ir, ajuda de tudo quanto é coisa espiritual. Ela aceita tudo, ela aceita qualquer ajuda, até do diabo. Somente Deus poderia dar a vida de volta àquela menina. Por quê? Porque o diabo pode operar uns sinaizinhos aqui e outro acolá, mas a vida, o diabo não pode dar. Não adianta. Só Deus pode dar a vida. Agora, pastor, o diabo pode fazer algum sinal sobrenatural? Pode, claro que pode. Claro, a Bíblia está repleta de alertas para nós disso. Sim, Êxodo 7, versículo 10. Olha o que diz aqui, ó, Êxodo 7, 10. Aprenda isso aqui, queridos. Assim Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram tudo o que Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão seu cajado diante de Faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. Parei. Por quê? Porque era um sinal, era um milagre acontecendo, para que Faraó entendesse que Deus era Deus que estava com Moisés, e Moisés não era um homem comum. Alguma coisa estava acontecendo de sobrenatural na vida daqueles homens. Arão pegou o cajado dele, jogou na terra, e quando caiu na terra virou uma cobra. Então agora Faraó vai acreditar em Deus? Não. Por quê? Porque sinais desse tipo tem do lado de Deus. Mas olha o versículo 11, vai dizer assim, ó, versículo 11, passa. O Faraó, contudo, mandou chamar os sábios e o quê? Os feiticeiros da corte. E também os magos do Egito produziram o mesmo fenômeno. Não confunda sinal, fenômeno, coisas sobrenaturais com milagre de Deus. Não é a mesma coisa. Os fenômenos sobrenaturais. Tem gente que acredita na pessoa porque a pessoa fez um jarro andar, fez uma luz brilhar. E cuidado, a Bíblia diz que até Satanás se faz de anjos de luz para enganar até mesmo os escolhidos do Senhor. Tem gente que é levado por esses besteróis espirituais, que eu chamo, por meio das suas ciências ocultas. A diferença é que vai acontecer algo interessante. A serpente que veio do cajado de Arão devora a serpente daqueles magos. Aqueles magos, eles desafiavam Moisés, até chegar um momento que aqueles magos não conseguiam mais acompanhar e falar: não, nós reconhecemos, isso aí agora é coisa de Deus, não adianta feitiço, não adianta nada. Eles se renderam. É por isso que vieram as 10 pragas no Egito. Mas o que me chama a atenção é, sim, o diabo ele pode causar danos. Claro, quando o diabo quer enganar algumas pessoas, ele pode curar. Curar, pastor. Ora, Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus, quando expulsava um demônio, a pessoa era curada. Quantas vezes tem versículos de Jesus curando a pessoa, mas um demônio saindo? Demônio saindo. Porque o demônio é um causador também de enfermidade. Nem toda enfermidade é causada por um demônio, mas o demônio ele pode causar uma enfermidade numa pessoa. Ora, se ele pode causar uma enfermidade, lembra da pessoa lunática que estava se cortando nos sepulcros, se cortando nas pedras? Jesus ordena, os demônios dizem: Senhor, o Senhor já veio nos atormentar, nos ordena ir para esses porcos. Lembra disso? Jesus permite, aqueles porcos são possessos por demônios, eles se precipitam no abismo, no mar, eles morrem afogados, 2.000 porcos. E os porqueiros, os criadores daqueles porcos se assustam, e eles vão chamar a cidade inteira, e uma multidão vem ver aquilo, e eles se assustam, sabe com o quê? Com um monte de porcos boiando no mar.
mas com aquele homem lunático, louco, que eles amarravam várias vezes, com correntes, com cordas. Aquele homem agora estava sentado em juízo, comendo, conversando, restaurado, curado. O que aconteceu para aquele homem estar assim? Demônios saíram. Agora, se os demônios, se eles quiserem enganar alguém, se alguém quiser fingir que é de Deus em nome do diabo, alguma coisa desse tipo, é claro que o demônio ele pode pausar uma enfermidade. É claro que aquele que está causando a enfermidade, para enganar uma pessoa, ele pode tirar a mão ali por um momento e a febre passou. Então você cura. E nem era de Deus. Nós não podemos ser iludidos por isso. Eu estou ensinando algo para vocês aqui, para a igreja ser inteligente e ter discernimento espiritual. Agora, voltemos ao milagre da filha de Jairo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Jairo não queria que sua filha fosse curada. Jairo queria que sua filha fosse curada por Jesus. É diferente. Nem todo sinal e sobrenatural vale a pena. Eu quero ser curado por Jesus. Eu quero que a minha filha seja curada por Jesus. Eu quero que os milagres na minha vida sejam operados por Jesus, pelo Espírito Santo. É uma escolha minha. Tem gente que vai aceitar qualquer coisa. Tem gente que vai aceitar poder dado pelo diabo. Tem gente que vai aceitar dinheiro dado pelo diabo. Eu prefiro ficar sem. Eu prefiro o dinheiro que Jesus me dá, eu prefiro a prosperidade que Jesus me dá, eu prefiro a cura que Jesus me dá, eu prefiro a família que Jesus me dá, eu prefiro a paz que Jesus me dá. Eu quero tudo que Ele tem para me dar. Amém, queridos? Então Jairo, ele foi buscar Jesus. Você pode dizer bem forte: os meus milagres, quem faz é Jesus. Quem é que faz seus milagres? Amém? Quem faz os meus milagres é Jesus. Por isso eu sempre vou buscar a pessoa certa. Eu não quero o favor do diabo, eu quero o favor de Deus na minha vida. É diferente. Então a primeira fase é o desespero. A segunda fase é buscar Jesus. Quando você estiver precisando, não vai atrás de outros deuses. Não vai atrás de macumbaria, não vai atrás de feitiçaria, não vai atrás de necromante, não vai atrás de ídolos, não vai atrás disso, não vai. Porque você pode até adquirir um benefício, um sinal, um fenômeno sobrenatural, mas amanhã o preço vai ser alto. Vai ser alto. Não vá para alguém que primeiro faz e depois te cobra um preço. Venha para aquele que já pagou o preço e de graça quer te abençoar. É Jesus. É de graça, é pela graça. Terceira e penúltima fase do milagre. Milagres de outras pessoas podem acontecer enquanto eu espero o meu milagre. Milagres de outras pessoas podem acontecer enquanto eu espero o meu milagre. Eu falei da história da mulher do fluxo de sangue. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma mulher com problema se meteu na história de Jairo. A história é cortada bem no meio. Jairo estava precisando. A filha estava para morrer, e uma mulher entrou nessa história, se meteu na história, e sabe de uma coisa? A mulher recebeu o milagre primeiro. Eu fico imaginando se eu estivesse no lugar de Jairo. Bora, Jesus. Jesus vai, está indo comigo no caminho. E a mulher interrompe. Acontece algo que interrompe. Jesus tem uma direção, Jesus tem um destino, ele tinha um endereço para ir, ele estava indo para a casa de Jairo. Mas só foi o tempo daquela mulher interromper. Na hora que o milagre dela acontece, a notícia ruim chega: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Olha só, eu fico imaginando quantas pessoas que estivessem no lugar de Jairo estavam dizendo: meu Deus, eu vim atrás, não. Só foi essa mulher se intrometer, roubou o meu milagre. Esse tempo era o meu, esse milagre era o meu, esse poder que Jesus usaria para curar a minha filha. Agora a minha situação acabou porque alguém recebeu antes de mim. Eu cheguei primeiro, eu comecei a pedir primeiro. E como essas coisas acontecem? Tem gente que chega hoje na igreja, hoje já recebe um milagre enorme. E tem gente que passa 1 ano, 2 anos orando, buscando Jesus, e ainda não recebeu aquele milagre que ele está esperando.
E a gente vê a fila passando, um recebeu, o outro testemunho recebeu, e muitas vezes, para algumas pessoas, o testemunho de uns é testemunho para ele. Porque todo mundo está sendo curado, todo mundo está sendo liberto. A família de fulano acredita que eu já pequei desse jeito. Pastor, pequei. Um dia eu pequei assim lá em Teresina. Pequei com essa inveja santa. Inveja, pastor, eu lá servindo a Deus, liderando célula, me esforçando, orando, fazendo o caderno dos sonhos, fazendo tudo que a gente aprende a fazer. E de repente chegou um rapaz, um maconheiro sem vergonha lá na igreja. Skatista, com as calças caindo por aqui, mostrando a cueca para todo mundo dentro da igreja. E esse cara, com um mês, ele conseguiu tanta coisa com Deus. A família dele toda se converteu em um mês. Toda, a família toda se converteu. E eu esperando a minha família se converter, eu esperando notícia dizendo, aqui de corrente, mandando mensagem, Raniel, aconteceu isso com sua família, aconteceu isso com sua casa, e eu vendo aquele cara, meu Deus, ele já conseguiu, não tem um mês na igreja. Um cara desse, sabe quem é? Pastor Luciano, pastor da Filadélfia de Parnaíba. Até hoje ele é skatista, não é mais maconheiro não. E não anda mais com as calças mostrando aqui a traseira, não é mais não. Mas quando ele chegou, eu falei, meu Deus, o cara chegou bem na minha frente. Não, olha, entenda algo, enquanto nós estamos buscando o nosso milagre, glória a Deus, vamos ver muitas pessoas talvez recebendo antes de nós, mas nós continuaremos buscando o nosso milagre. Sabe por quê? Porque o poder de Jesus não diminui, não fica pouco, não é porque ele ajudou um que você é menos amado, menos especial para ele, não. Por que o senhor está ensinando isso, pastor? Porque se você der brecha para esse tipo de pensamento, vai entrar uma amargura no seu coração, um espírito de vitimismo, um espírito de coitadinho, que eu posso traduzir como espírito de orfandade, como se você não tivesse. Isso aborta milagre. Esse tipo de postura no coração aborta milagre. Eu não posso ter o espírito de orfandade. Não é porque Valmir recebeu que eu não vou receber o meu. Não é porque o Anderson está recebendo que eu não vou receber o meu. Eu me alegro com o milagre dele, eu me alegro com o milagre dele. Tem alguém mais que vai receber milagre antes de mim? Eu vou me alegrar? Eu me alegro com o seu milagre. Você pode se alegrar com o milagre do irmão que está do seu lado? Você vai ficar feliz quando ele receber o milagre? Eu fico feliz. Fico feliz, me alegro com isso. Sabe por quê? Porque a minha vez está chegando. A sua vez também está chegando, gente. Olha, você pode tomar posse dessa palavra. A minha vez está chegando, pastor. Não chegou ainda, mas eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. A minha vez está chegando. Amém? E por último, creia na palavra de Jesus, não nas palavras de pessoas negativas. Última fase de um milagre é silenciar a voz negativa perto de você. Silenciar a voz negativa. Quando aquele alguém chegou falando para Jairo, sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Quem tinha que responder era Jairo. A conversa era com Jairo. A pessoa não conhecia Jesus, a pessoa conhecia Jairo. Vinha da casa de Jairo, entregando um relatório, uma má notícia. Mas Jesus não permite que Jairo responda. Jesus entra na história. E eu aprendo com isso, que nós devemos tirar quem fala contra o nosso milagre. Saia de perto de quem não consegue sonhar no seu nível, do seu jeito. Quem não crê como você, sai de perto. Sabe por quê? Porque a palavra negativa, ela pode ser como a lepra, ela é contagiosa. Ela escurece ambientes. A palavra negativa, ela aplaca sua fé de milagre. Quando você dá ouvidos a pessoas negativas, a pessoas naturalistas, a pessoas que não têm fé, que não creem, as pessoas que só creem como Tomé, só crê vendo, esse tipo de gente é inimigo de milagre. É inimigo de milagre. Se você precisa de um milagre, você não pode estar na mesma mesa. Você não pode dar o seu ouvido, emprestar o seu ouvido para quem é incrédulo. Porque isso vai danificando aqui dentro. Isso vai fazendo você perder a sua fé. Fé se ganha e fé se perde.
Fé se ganha pelo ouvir a palavra de Deus, e a fé se perde quando você para de ouvir a palavra de Deus. Quem disse que a fé é para sempre? Não, não é. Não é. Olha, veja, quem ouve palavras negativas apaga a fé necessária para o milagre. Quem ouve gente assim apaga. Por isso que Jesus só permitiu 6 pessoas verem o milagre. Quando Jesus chega ali naquela casa, Jesus diz: olha, para com esse chororô. Parece tão insensível, né? Para com esse funeral, para com essa tristeza. Vocês que estão contratados, cala a boca aí, para de tocar, saiam da casa. E Jesus permitiu somente que a mãe, o pai e 3 discípulos, além dele, subissem para ver a menina. 6 pessoas: Jesus, a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João, 3 discípulos. Pastor, por que isso aconteceu? Porque ali representava todas as pessoas necessárias, todas as pessoas que precisam estar na sua vida para o milagre acontecer. Jesus precisa estar na sua vida para o milagre acontecer. Pai e mãe significa família, precisa estar na nossa vida para milagres acontecerem. E Pedro, Tiago e João tem o que a ver, pastor? O que tem a ver esses discípulos com aquela menina? Eles representam a igreja na vida de uma pessoa. Jesus trouxe os irmãos da fé. Não tinha parentesco sanguíneo, mas eram irmãos da fé. Então lá estava Deus, estava a família natural e estava a família espiritual intercedendo por aquela menina que precisava de um milagre. Sabe quem você precisa perto de você? Deus, a família e a igreja. São 3 coisas que precisam estar junto com você para o milagre acontecer. Eu quero ter na minha vida sempre Deus, a minha família e a minha igreja. Você tem isso na sua vida? Eu quero Deus, eu quero a minha família e eu quero a minha igreja, pastor. Nós não podemos abrir mão de nada disso. De nada disso. Tem gente que acha que o milagre vai acontecer só com a família. Não vai. Só com a igreja. Não, é a vontade de Deus também. Só eu e Deus, pastor. Está na moda, né? Falar isso na internet. Eu só preciso de Deus. Não, não é verdade. Você precisa de Deus, você precisa da sua casa, da sua família sanguínea, e você precisa da igreja para o milagre acontecer. Jesus subiu com esses 6. Agora, o milagre começou aonde, pastor? Preste atenção nisso. O milagre começou aonde? Onde você acha que o milagre aconteceu? Quando foi esse milagre aconteceu? Quando Jesus disse: Talita cumi, menina, levanta-te. Você acha que foi nesse momento que o milagre aconteceu? Quando foi então que o milagre aconteceu? Quem sabe? Quando foi? Será que foi quando Jairo foi buscar Jesus? Jairo vem buscar Jesus, vem ao encontro de Jesus, se joga nos pés de Jesus e diz: mestre, tem misericórdia de mim, vem na minha casa, porque minha filha de 12 anos está morrendo, eu preciso de um milagre. O milagre ainda não acontece aqui não. O milagre acontece quando Jesus responde aquela oração. O milagre acontece quando Jesus está indo para um lugar e Jesus ouve ele e pergunta: onde é sua casa? Não, fica no bairro tal, na rua tal. Quando Jesus faz isso, na direção da casa de Jairo, eu creio que o milagre acontece ali. Como assim, pastor, o milagre acontece ali? Jesus poderia ter mandado só uma palavra, como ele fez na vida do centurião, com o servo do centurião. Jesus podia ter só tocado em Jairo e dizer: não, pega esse lenço, vai lá e toca na sua filha, vai ser curada. Mas Jesus faz questão de ir até a casa de Jairo. O milagre começou quando Jesus ouviu a oração de Jairo. Quando Jesus começou a caminhar para a casa dele. Sabe por quê, querido? Ninguém podia parar Jesus depois que ele decidiu ir para a casa de Jairo. Você já imaginou isso? Ninguém podia interromper Jesus, impedir Jesus de chegar na casa de Jairo. Ninguém podia parar Jesus. Uma mulher entrou na frente, sim. Uma mulher foi curada primeiro, sim. Pessoas com más notícias vieram ao encontro de Jesus, sim. Tentaram parar Jesus, dizendo: não precisa mais, a menina morreu, não incomode mais o mestre. Mas as pessoas precisam entender isso.
Jesus não ia parar por nada até chegar na casa de Jairo. Não ia. Por quê? Porque ele já tinha decidido operar um milagre. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o milagre, ele já acontece antes de ser percebido no mundo físico. Antes do milagre ser, materializado, esse milagre já existe no coração de Jesus. E quando é que o milagre acontece? Quando tem alguém que ora, quando tem alguém que intercede, quando alguém consegue a atenção de Jesus, quando alguém consegue fazer Jesus, direcionar o seu olhar para aquela situação, para aquela causa. O milagre já acontece ali, só que ele demora um tempo para se materializar, para os olhos naturais verem. Isso acontece. Eu fico imaginando Jesus dizendo para Jairo: Jairo, não temas. Não foi isso que Jesus falou para Jairo? Não temas. Por quê? Porque era tudo que uma pessoa podia fazer naquele momento: ter medo. Medo de ser envergonhado, medo de ser humilhado na sinagoga. Olha, você foi buscar Jesus e nada aconteceu. Medo de a família perseguir. Olha, num momento como esse, que história é essa de buscar Deus, de ir para a igreja? Tinha que ficar em casa. Medo, pastor, medo de Jesus não chegar lá, de não conseguir fazer o milagre, ou medo de, se ela tivesse viva, Jesus poderia fazer, mas agora que morreu, nem ele tem como. Naquele tempo eles não tinham essa informação. Mas Jesus fala algo para Jairo: Jairo, não tenha medo. Por quê? Porque primeiro você tem que tirar o medo, para depois você acreditar. Ele diz: não tenha medo, crê somente acredita. Jairo, essa conversa, eu fico imaginando como foi aquele dia. Jesus dizendo para Jairo: Jairo, você entrou na minha vida, você me chamou para eu te ajudar, Jairo. Ninguém pode me impedir de chegar na sua casa, a não ser você mesmo com a sua incredulidade. A única pessoa que pode abortar o milagre é a pessoa que pediu o milagre com incredulidade. Somente. Não acredite na situação, não acredite nas palavras negativas, continue crendo, continue acreditando. Eu estou contigo. Eu fico imaginando Jesus dizendo tudo isso para Jairo: ei, Jairo, para, não tenha medo, coragem, eu estou aqui do seu lado. Porque aquele alguém disse: despede o mestre, deixa o mestre ir embora, ele tem a agenda lotada. E Jesus estava falando para Jairo: eu não vou embora, eu me importo com essa situação que você está passando, eu não vou embora, a minha agenda não é mais importante do que o milagre da tua filha ressuscitar. Jesus estava falando para Jairo: Jairo, não acredite nessas palavras, eu estou contigo, ninguém pode me impedir de agir na sua vida, eu quero restaurar a sua família, eu quero dar vida para a sua filha, você vai ver um milagre acontecendo na sua casa hoje. Fico imaginando Jesus dizendo: Jairo, vamos continuar, nós já estamos chegando, está tão perto, não escute a voz desse desespero, não ouça os choros, não ouça os gritos, não escute o luto, escute a minha voz. Ei, você que já desistiu do milagre, Jesus ainda está do seu lado. Você que desistiu de crer, você que desistiu de acreditar, você que tem a esperança frustrada há tantos anos, Ele ainda está interessado em fazer um milagre na sua vida. Ele não vai sair do seu lado se você não mandar Ele embora. Ele quer continuar. O que Ele está dizendo é: está tão perto da sua casa, já estamos chegando nesse dia. Por que você vai desistir? Por que você vai abrir mão de tudo que foi construído em você? Não abra mão, continua, não desista da sua fé, continua. Queridos, Jesus operou aquele milagre, aquela menina voltou a viver. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas o meu Jesus é poderoso para ressuscitar sonhos, ressuscitar pessoas, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para operar milagres. Não deixe o diabo te enganar. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será para sempre. Amém? Fica de pé, vamos orar. Lembra que eu falei no início
que Jesus logo atravessou? Atravessou de onde, pastor? Jesus já estava ali na região de Jairo, mas ele decide ir com os discípulos para uma terra chamada Gadara. E acontece aquela história que eu falei do endemoniado do sepulcro, que as pessoas amarravam, acorrentavam e ele quebrava tudo. Aquelas pessoas, quando viram Jesus operar milagres, operar maravilhas, aquelas pessoas lá em Lucas 8,37, olha o que elas falaram para Jesus. Aquelas pessoas não gostaram do milagre, elas falaram algo diferente. Lucas 8,37, coloca para mim. Lucas 8,37. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras. Eles expulsaram Jesus. Pastor, todo mundo quer Jesus. Não quer não. Por que milagres não acontecem? Porque nem todo mundo quer Jesus. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que valorizam mais o lucro de 2.000 porcos do que uma vida restaurada. Tem pessoas que amam mais o dinheiro, mais o poder do que Jesus na sua vida. Tem gente que não está preparado para uma vida de milagres, porque prefere a segurança do dólar, do dinheiro. Aqueles homens tiveram um prejuízo gigantesco, perdendo 2.000 cabeças de porcos. Era um lucro muito grande. Talvez famílias dependessem daqueles porcos. Mas eles não olharam para o milagre, para aquele homem. Eles acharam que na balança 2.000 porcos pesavam mais do que um homem restaurado. E o que eles fizeram? Jesus, sai da minha terra, sai da minha parentela, sai aqui da minha região. E Jesus, como obediente que é, ele não força ninguém. Vocês não querem? Não querem. Queridos discípulos, prepara o barco, vamos passar para o outro lado. E ele vai para o outro lado. Uma multidão expulsa ele de um lado. Mas no versículo de Lucas 8:40, Lucas 8:40, olha o que vai dizer. Assim que Jesus regressou daquela terra que ele tinha sido expulso agora, regressou, a multidão recebeu com grande júbilo. Sabe de uma coisa? Tem gente que não quer Jesus, mas tem gente que quer. Tem uma multidão que expulsa, tem outra multidão que se alegra com ele. Tem uma multidão que não quer Deus, mas tem uma multidão na Filadélfia que ama, que quer ele, que fica apaixonado pelo que ele tem feito. Sabe, quem não quer, não quer, mas eu quero. Você quer ele? Você quer ele na sua vida? Eu quero. Talvez tem gente que valorize mais os porcos, eu valorizo mais as pessoas, mas Jesus, eu quero isso na minha vida. Jesus, ele ficou onde ele estava sendo aceito, onde estava sendo recebido. Quem precisa de milagre, precisa tomar uma atitude. Querido, se você está passando por uma situação desesperadora, cadê o Ministério de Louvor? Queria que vocês me auxiliassem aqui, subissem. Vamos orar. Eu quero orar por milagres nessa noite. Milagres, pastor, sim. Milagres. Milagre, como nós falamos no início, é a intervenção de Deus no curso natural da vida. Precisamos de uma intervenção de Deus. E eu aprendi muito cedo com meu pastor. Deus não faz aquilo que você deve fazer. Não faz. Você não precisa de milagre. Você não precisa de milagre para estudar. Você precisa estudar. Você não precisa de milagre naquilo que você pode fazer. Eu não preciso de milagre para calçar uma meia. Eu não preciso de milagre para preparar uma refeição. Essas coisas a gente faz, a gente consegue. Nós precisamos de milagre, sabe por quê? Porque aquilo que eu não consigo fazer, só Deus pode fazer, ele vem e faz. Porque quando Deus fala para Moisés, coloca a planta do pé no mar. É possível até nós estamos aqui hoje, fazer o que Moisés fez, gente? É possível pegar um pé e colocar na água? É possível. É por isso que Deus só pediu o que Moisés podia fazer, para ele fazer. Você vai fazer o quê? Colocar o pé na água. Agora, abrir o mar, Moisés podia? Não. Deus pediu Moisés para abrir o mar? Não pediu. Deus só pediu Moisés para colocar o
pé no mar. E com aquela atitude que eu podia fazer, eu estava demonstrando a minha fé na palavra de Deus. E a minha ação ali naquela palavra fez o mar se abrir. É isso que acontece. Deus não espera que você faça aquilo que Ele tem que fazer, mas você precisa fazer o simples. Lembra de Naamã, o que o profeta disse para ele fazer? Vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. É possível nós fazermos isso? É. Agora, nós conseguimos tirar a lepra de uma pessoa? Não. Quem pode fazer isso? Deus. Mergulhar eu faço, curar eu não consigo. Tem gente que quer fazer como Naamã. Para o milagre acontecer, eu esperava que Deus fizesse isso, que o pastor falasse assim, que isso acontecesse. Quando nós vemos na própria Bíblia que o milagre é extraordinário, porque Deus faz, mas o que eu tenho que fazer é algo simples. E a Bíblia deixa rastros de atitudes que nós devemos ter: a fé, atos proféticos, palavras proféticas. Isso nós temos que fazer. É por isso que a minha parte, a sua, é vir numa igreja como essa, é ouvir a palavra e tomar atitudes simples. Por exemplo, você precisa de milagre, você pode sair do seu lugar e vir tocar nesse altar em algum lugar, e nós vamos orar por milagre. Isso você consegue fazer? Consegue. E fazer o milagre, o pastor faz? Não, só Deus pode fazer. Então você que precisa de milagre nessa noite: pastor, eu estou passando por uma situação tão crítica, que eu preciso da intervenção de Deus. Eu sei que eu não consigo, parente meu não consegue, só Deus pode fazer. Se só Deus pode fazer, se você está passando por isso, eu queria te chamar aqui na frente para orar por você aqui.